Linha Internacional. Vamos abrir a linha internacional no Jornal da Bandeirantes. Gente, o nosso contato é com os Estados Unidos. O Eduardo Barão está ao vivo conosco para trazer mais informações sobre 17 pessoas, né, que morreram em um acidente com imigrantes haitianos na costa de Bahamas. Esse problema da imigração aí volta, né, sempre a nos lembrar da importância que todas as nações têm, Barão, para trazer aí uma proteção maior para esses imigrantes aí que tentam, né, a qualquer custo fazer travessias, escapar do país onde vive para buscar uma vida melhor. E, vez por outra, nós nos deparamos com notícias como essa. Como é que foi esse caso aí especificamente, hein, Barão? Bom dia para você. Olá, Pedro. Bom dia para você, para a Thaís, para a Sônia, para todo mundo no Brasil. É uma situação que tem se repetido com muita frequência aqui nos Estados Unidos, principalmente durante a pandemia, quando triplicou praticamente a quantidade de pessoas tentando entrar aqui nos Estados Unidos, seja pelo México, seja por vias marítimas, como aconteceu, infelizmente, nessa tragédia, quando um barco acabou viando, um barco que tinha haitianos na costa das Bahamas. Pessoas estavam tentando chegar aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Os números oficiais são esses: 17 mortos, 25 pessoas que foram recuperadas com vida, né, sobreviveram, mas a informação é de que é um número muito maior de pessoas que acabaram perdendo a vida, porque no barco a informação é que tinham 60 pessoas, ou seja, alguns corpos não foram localizados até agora. Essas tragédias têm acontecido muito, têm aumentado muito nos últimos tempos para cá. É o maior momento em que pessoas de outros países tentam a vida aqui nos Estados Unidos, em especial da América Latina, do Caribe, muitos brasileiros também. Nunca o movimento foi tão grande para cá. Para você ter uma ideia, Pedro, esse não foi o único caso recente envolvendo morte de haitianos que tentavam chegar aqui nos Estados Unidos. Além dessas 17 pessoas, na outra semana teve 11 pessoas que também morreram tentando fazer esse mesmo deslocamento. Agora, tem um detalhe que chama atenção nessa história. Esse movimento aumentou, claro, durante a pandemia, quando a situação começou a ficar mais complicada, inclusive com haitianos que moravam no Brasil, que deixaram o Brasil para tentar uma vida melhor aqui nos Estados Unidos, né? Mas muito aconteceu por causa de um boato, de uma fake news, de uma mentira, de que ao trocar o comando aqui dos Estados Unidos, saindo o ex-presidente Donald Trump e entrando o presidente Joe Biden, a situação, para quem tenta uma vida melhor por aqui, seria liberado. Quem quisesse entrar nos Estados Unidos seria liberado. Isso foi uma fake news que se propagou de uma forma muito grande e, infelizmente, muitas pessoas tentaram entrar aqui, acabaram pagando caro para coiote, né? Aquelas pessoas que, teoricamente, conseguem botar a gente aqui nos Estados Unidos com mais facilidade, que muitas vezes é uma mentira, e nesse meio acontece esse tipo de tragédia como essa. As pessoas que tentaram entrar aqui nos Estados Unidos pagaram entre 3 mil e 4 mil dólares e acabaram 17 perdendo a vida. Sabe que a jornalista Eleonora Pascoal, né, Barão, que você conhece bem, a Sônia, a Thaís também, ela me mandou outro dia, ela mora nos Estados Unidos, e ela me mandou outro dia uma informação de que o número de brasileiros deportados aí dos Estados Unidos em 2022 já é maior do que o registrado em todo o ano de 2021. Foram aí muitos brasileiros, né, que tentaram de alguma forma e conseguiram entrar para instalar uma vida e depois buscar as autorizações necessárias para viver em solo americano e que não conseguiram, foram de alguma forma identificados, presos e aí deportados. Para ter uma ideia, o número superou o total do ano passado, que era de 2.122 pessoas deportadas dos Estados Unidos para o Brasil. Nesses 6 primeiros meses de 2022 já são mais de 2.200 brasileiros deportados. E tem muito a ver com isso que o Barão estava contando para a gente, né? Essa história de achar que no governo Biden não haveria uma política de restrição imigratória. Deu no que deu
E o que você está falando, Pedro, e o que o Barão colocou, isso nas redes sociais foi tomou uma proporção mesmo, assim, não, foi uma fake news que colou, foi daquelas correntes do mal, sabe? E que as pessoas acreditaram e de fato é o que está acontecendo. Isso aconteceu na Europa também, mas em menor proporção. Mas aí nos Estados Unidos, né, Barão, foi muito complicado, porque quando você acredita numa coisa que mexe com a tua vida e você se arrisca dessa maneira, é uma tristeza. Mais uma notícia desse tipo. Mais uma tragédia. O Pedro fala sobre o número de brasileiros, né? Antigamente era um voo levando brasileiros daqui dos Estados Unidos, normalmente para Confins, né? O aeroporto fica na Grande Belo Horizonte. O governo americano aumentou para 2 voos por semana, são 2 voos por semana, e queria aumentar para 3 voos por semana. Então, esse número, Pedro, de pessoas deportadas seria muito, mas muito maior, mas o governo brasileiro não aceitou essa mudança para 3 voos semanais. Então, há uma quantidade gigante de brasileiros ainda esperando para serem deportados de volta ao nosso país. É um problemão a ser enfrentado aí não só pelos Estados Unidos, aí na Europa também tem muito disso, né, Sônia? Essa questão da imigração aí, vez por outra, também nos surpreende com notícias dessa natureza, pessoas que entram em qualquer embarcação aí para tentar uma vida nos países ricos e, às vezes, por questões da natureza, força das ondas, a embarcação vira e muita gente morre, né? E às vezes jangadas horrorosas no Mediterrâneo, Pedro. Nossa, o Barão acompanhou comigo a Via Lampedusa, né, que vinham vários imigrantes e as embarcações afundavam. E mesmo embarcações assim que eram mais ou menos, as pessoas eram retiradas às vezes dias sem comer, sem tomar água, crianças. Mas assim, visão de filme de terror, acreditando aí, passando por isso naquela promessa de buscar, né, uma nova vida, uma esperança. A gente fica pensando, né, se as pessoas se sujeitam a passar por isso, você imagina a situação no próprio país, né, que é fugir da fome, do desemprego, preferir colocar os filhos num barco sem comer e sem beber por dias, né, é um estado de necessidade tão grande. Deixar tudo para trás, né, Sônia? Exatamente, não dá para levar nada, Pedro. né? Nada. É muito triste triste mesmo. Eduardo Barão volta amanhã nesse horário aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com outro assunto para a gente discutir. Um abraço para você, hein, Barão? Bom trabalho por aí. Um abraço, ótimo dia, ótima semana para todo mundo. Até mais, valeu. Beijo.